Então é muito importante a gente trazer a memória, a gente se lembrar disso, né? Se lembrar, olha, a gente não tem o controle de nada. Meu Deus, a salvação, ela não é mérito meu, ela foi Jesus que me deu e ela custou a vida dele. Então isso deve mexer comigo, isso deve trazer um peso de responsabilidade na minha vida para corresponder à entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus. Então nós não podemos ser indiferentes, né, à entrega dele. É algo que devemos lembrar constantemente, trazer à memória a entrega dele, o sacrifício dele por nós. Em nome do Senhor Jesus. No verso 27, quando o Senhor fala: ceiar de forma indigna. Qualquer que come este pão ou bebe deste cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue. Senhor do céu. Ceiar de forma indigna eu acredito que é ceiar de uma forma indiferente. Né? Não ter esse temor, não ter esse envolvimento que o Senhor Jesus quis transmitir para nós, para não cair no nosso esquecimento. É participar com temor, né? Com reverência, com a intenção realmente de abandonar os nossos erros, nossos maus caminhos. É cear sem arrependimento, sem quebrantamento, é cear de forma indigna. Eu acredito que nenhum de nós somos dignos mesmo de tomar do corpo do Senhor, de comer do corpo e de tomar do sangue. Nenhum de nós somos dignos disso. Não há como ser. Mas quando há um genuíno arrependimento em nós, um genuíno reconhecimento da obra de Jesus na cruz, uma genuína intenção realmente de mudar, né? De não pecar, de não cometer os mesmos pecados, de não cometer as mesmas práticas, né? Aí que está a justiça de Jesus, né? Quando há esse coração realmente que reconhece, né? Que se quebranta, que, Senhor, eu não sou digno, Senhor. Eu sou culpada pelos meus pecados, eu sou a culpada. E o Senhor levou a culpa. O Senhor que era inocente, eu sou a culpada, né? Então, ceiar sem ter essa consciência clara, né? Ceiar banalizando esse sacrifício de Cristo, o custo, né, que custou para Deus. Então, ceiar de forma indigna, sem ter essa consciência, sem ter essa clareza, né, sem ter esse temor ao Senhor. Isso é algo muito sério. O interessante é que lá ele vem e fala, né, que a gente não pode cear de qualquer forma, de qualquer maneira, que tem que se avaliar, né, que trazer à memória o sacrifício de Jesus. E aí no 28 ele fala: por isso examine, pois, o homem a si mesmo. Jesus, ele nos conhece tão bem, Jesus, que ele fala: olha, examine-se a si mesmo. Ele não falou, né, para o pastor nos examinar. Ele não falou para nós examinarmos nosso irmão. Ele falou para nós nos examinarmos a nós mesmos. Porque para o ser humano, examinar o outro, julgar o outro, é rápido, né? Nós somos muito rápidos, né? Em montar um diagnóstico para a pessoa. Essa pessoa é isso, ela fez isso, tal. Somos muito rápidos, né, em julgar o nosso próximo, em julgar o nosso irmão. Mas será que estamos realmente nos julgando da forma correta e verdadeira? Eu fiquei meditando e pensando: Senhor, será que nós não ceiamos muitas vezes de forma indigna? Porque será que a gente tem se julgado de forma correta? Né? Temos tratado o pecado realmente como ele deve ser tratado?
né, temos realmente desejado mudar e sermos transformados, né, deixar o pecado? Será que isso realmente tem ardido no nosso coração? Ou será que a gente vai diante da ceia todo mês, confessa os nossos pecados diante de Deus e não temos a intenção nenhuma de mudar? E no mês seguinte estamos lá confessando o mesmo pecado novamente. E eu fico pensando, será que Deus pode nos absolver de uma culpa, de um pecado que nós não temos a intenção de deixar, de abandonar, que no mês seguinte Ele sabe que estaremos ali confessando o mesmo pecado, que não houve realmente um arrependimento genuíno e verdadeiro, não houve a intenção nenhuma de pecar? Então eu estou ceando, eu estou sendo culpada novamente pelo corpo e pelo sangue de Cristo, porque não há essa intenção realmente verdadeira. Eu não pecarei mais, eu não vou mais cair, eu não vou mais praticar esse tipo de pecado. Eu não vou ter mais essa atitude, eu não vou ter mais esse comportamento. Quando a gente ceia é uma aliança, né? É um compromisso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um compromisso, eu estou renovando uma aliança. E que muitas vezes nós não temos cumprido, né? Então isso é muito sério. O Senhor Jesus, o Senhor que é Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é um juiz justo. Se Ele vai nos julgar, irmãos, se houver culpa em nós, vamos ser culpados, vamos ser sentenciados com culpa, né? Se houver realmente, se o Senhor olha o nosso coração, Ele avalia. A ceia, ela não é um ritual, ela não é um rito, né? Ela é um memorial, né, da morte de Cristo, do sacrifício dele. É um memorial, eu preciso disso. Eu preciso trazer à memória o que Cristo fez. Eu preciso trazer à memória o quão dependente eu sou de Deus, o quão miserável eu sou, quão perdida eu estaria se não fosse Cristo. Eu preciso disso, nós precisamos disso. Senão, irmãos, ser humano, a gente tem uma tendência ao orgulho, infelizmente, ao orgulho e à vaidade, e achar que tudo é mérito nosso, e não é. Foi Cristo, foi por Ele. Senhor, Deus Pai deu a Ele, deu aquilo que mais custava para que eu tivesse um relacionamento novamente com Deus, para que eu tivesse uma vida santa, para que eu tivesse a condição, né, de vencer o pecado, de sair da escravidão do pecado. O pecado não pode mais me dominar. Eu não posso mais ser escravo do pecado. Jesus já nos libertou. Jesus já nos libertou, Ele completou a obra dele, né? Eu tenho toda a condição, nós temos toda a condição de abandonar práticas pecaminosas. Nós temos, porque Jesus já venceu, Jesus já nos deu isso, né? O que falta mesmo é a gente criar vergonha na cara mesmo e cumprir, e viver a palavra. No nome do Senhor Jesus, e não envergonhar o Senhor, né? Não negligenciar, não estar lá novamente todo mês. Eu falei, às vezes eu tenho muita vergonha de Deus. Eu falei, Senhor, meu Deus, quanta vergonha eu tenho do Senhor. Que a gente sabe o que deve fazer, a gente sabe, muitas vezes não fazemos e ficamos dando desculpa para nós mesmos, para as nossas atitudes, para os nossos hábitos. E Deus não vai, Deus não dá desculpa, não existe, não tem desculpa para Deus. Ele já deu Jesus, já nos deu a condição, por que a gente não deixa? Por que não paramos? Por que não honramos o Senhor verdadeiramente? Por que não honramos a morte dele, o sacrifício, a última gota de sangue que foi derramada na cruz? Quando a gente morava no Morumbi, em um momento de ceia, eu tive uma visão que me marcou muito. Uma visão onde o Senhor, onde eu via o sangue derramando assim na cruz. E Deus falou assim, a minha igreja tem pisado no sangue do meu filho. A minha igreja tem pisado no sangue. Ou seja, a minha igreja não tem valorizado o sangue de Cristo, o sacrifício dele, né? Tem vivido de forma realmente indiferente a esse sacrifício. Então, que realmente venhamos ceiar de forma digna, de forma que traga bênção para nós, porque a ceia ela é para trazer bênção,
A ceia, ela traz bênção, né? Ela traz saúde para o nosso corpo, ela traz cura, ela traz renovo, ela traz fortalecimento, né, espiritual. Ela tem esse poder, ela carrega nele, né, o poder do sangue de Cristo, tem o poder de gerar vida em nós, de trazer vida em nós. Esse é o propósito da ceia. Foi para isso que Jesus instituiu a ceia, mas ela pode se tornar maldição. Falei, meu Deus, isso é muito sério, né? Porque por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Senhor, se eu tomo essa ceia, se eu como esse pão e bebo deste sangue, né, de forma indigna, não discernindo, não tendo entendimento, se torna maldição. Traz doenças, traz fraquezas, traz morte. Então, muitos podem ceiar achando que estão saindo de lá fortalecidos, estão saindo de lá pior do que entraram, porque estão debaixo da maldição, né? Eles mesmos estão tomando para sua própria condenação. Falei, meu Deus, me perdoa por todas as vezes que eu tomei a ceia, que eu ceiei para minha própria condenação. Misericórdia, gente, isso é muito sério. Tomar a ceia, ceiar para nossa própria condenação, trazendo juízo de Deus sobre nós, trazendo doenças, enfermidades e morte. Porque o Senhor falou. É uma ordenança, né, para ceiarmos, mas precisamos ceiar da forma certa, da forma correta. É ordenança. Arrependei-vos, examinai, se arrepende, deixa os maus caminhos e ceia. E ceia, que ela é bênção para nós. Ela traz renovo, ela traz vida. Sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele gera vida, ele gera vida. É para gerar vida na nossa alma, é para gerar vida no nosso espírito, é para gerar vida no nosso corpo. Amém? Então, que essa unção de temor do Senhor alcance cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que ceiamos de forma indigna, de forma indiferente, sem ter a consciência clara. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos pegar o nosso pão agora. Se tiver com pão. Amém. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Estaremos agora, Senhor, fazendo esse memorial que o Senhor deixou para nós, para a Tua igreja, para os Teus filhos, para aqueles que têm intimidade, para aqueles que têm um relacionamento com o Senhor. Porque, Senhor, a ceia tem o poder de trazer vida, de gerar saúde, de trazer fortalecimento, de trazer renovo. Renovar nossa fé, nos restaurar. Senhor Deus e Pai, antes de qualquer coisa, Senhor, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que ceiamos de forma indigna, de todas as vezes, Senhor, que anulamos o sacrifício de Jesus, que pisamos no sangue de Jesus, Senhor. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que não demos, Pai, a real importância para a Tua entrega, para o Teu sacrifício. Te custou. Morrer na cruz da forma que o Senhor morreu te custou, Senhor. Se separar do Pai te custou, Senhor. Te custou, Pai. Isso deve, Senhor, custar, Pai. Isso deve mexer conosco, Pai. Isso deve chamar a nossa atenção, Pai, para termos uma responsabilidade maior. No nome de Jesus, Senhor, nos perdoe, Pai, nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que fomos indiferentes, por todas as vezes, Senhor, que ceiamos apenas como um rito, Pai, sem ter a consciência clara, sem ter o discernimento claro, sem nos arrepender verdadeiramente, Pai. Nós te pedimos perdão por todas as vezes, Senhor, que nós nos ajoelhamos e pedimos perdão e não tínhamos, Pai, a intenção real de mudar, Senhor. Era apenas para ceiar. Era apenas para ceiar, Pai.
mas não havia um genuíno arrependimento em nós. Nos perdoe, Senhor, pela hipocrisia, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por banalizar, Pai, a ceia. Nos perdoe, Senhor Deus. Nos perdoe, Pai, por sermos muitas vezes tão duros, tão indiferentes com o teu coração, Pai, com a obra do Senhor por nós. Nos perdoe, Senhor Deus. Nos perdoe, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, nos perdoe, Senhor. Agora, Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, este pão que representa o corpo de Cristo, o corpo que foi dado por nós, que foi moído por nós, Senhor, que levou as nossas culpas, Pai, que morreu no nosso lugar, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por isso. Pai, nós desvinculamos esse pão, Pai, de toda a realidade humana, espiritual, maligna, Pai, e que agora, Pai, ele receba, Senhor, a realidade do corpo de Cristo. No nome de Jesus, Pai, que todos os benefícios, Pai, deste pão vivo, que é o Senhor, Pai, venha sobre nós, venha sobre o nosso corpo, Pai, venha sobre o nosso espírito, venha sobre a nossa alma. No nome do Senhor Jesus, Pai, trazendo fortalecimento, Pai, para cada um de nós. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Comamos, irmãos. Senhor Deus e Pai, semelhantemente, como a Tua palavra diz, da mesma forma, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pelo sangue de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por esse sangue que foi derramado na cruz por nós. Queremos te louvar, Senhor, por esse sangue, Pai, que traz vida sobre nós. Esse sangue que é proteção, Pai. Esse sangue que traz cura. Ah, Deus, esse sangue que custou, Pai, foi o preço, Senhor, da nossa salvação. Eu te dou graça, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós reconhecemos, Jesus, o preço que foi alto demais. Nós reconhecemos que custou, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que essa sentença era nossa e que o Senhor levou sobre nós. O Senhor mostrou o teu amor mais profundo, Senhor, entregando o teu Filho por nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e nós pedimos que toda a realidade do sangue de Cristo, Pai, venha sobre nós. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos apropriamos, Pai, de todas as bênçãos, Senhor, que representa, Pai, o sangue de Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Bebamos, irmãos. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor, por este momento. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. A nossa gratidão, Senhor, o nosso reconhecimento, Senhor, do teu sacrifício na cruz por nós. No nome do Senhor Jesus, Pai, que venhamos realmente ter essa vida que honre, Senhor, a tua entrega, que honre, Pai, o sacrifício de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém.